Boa noite, 8 e pouquinho, sem mais delongas, vamos entrar. Paulo, tudo bem aí? Tudo bem, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tem um Então tá eco por bom. aí. Deixa eu desligar aqui, peraí. Alô? Tudo bem Vê aí? se, vê se melhorou. Melhorou, melhorou. Tá bom. Pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa reunião do Geneumo, a terceira reunião hoje, number 3. Vamos dar continuidade para o que estávamos estudando. Espero que vocês estejam bem. Não estamos gravando só para quem está assistindo agora, estamos gravando para os nossos alunos do curso de extensão do Instituto Fisioterapia Liberta, estamos gravando para os nossos alunos que vão ouvir depois. Você pode estar nessa aula aqui um tempão depois cujos conceitos, cujos conhecimentos aqui transpassados a vocês são muito importantes e atemporais. Nós vamos falar coisas atemporais aqui. João Vitor, boa noite. Lucas, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite, Pro. Tudo certo, graças a Deus. Boa noite. Lucas, beleza? Vamos estudar. Você colocou para gravar a reunião, Paulo? Pois, né? Beleza. Muito bem, vou passar a palavra para você enquanto isso, tá? Para você dar uma boa noite. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Lucas. É sempre bom ter vocês aqui. Mais uma vez, grande satisfação tê-los aqui conosco. Espero que ao longo desses dias aí que a gente esteve afastado aí nessas 2 semanas, vocês tenham pensado a respeito do que a gente conversou na aula anterior, o que isso pode ter acrescentado, né, na conduta de vocês, né, na visão de vocês sobre o corpo humano, seja ele atleta, seja ele um paciente não atleta, né, um paciente que tem um comportamento às vezes sedentário, faz alguma atividade física mais do ponto de vista do controle mental e da saúde. Então, espero essa contribuição que a gente tem para trazer aqui para vocês aqui, tá bom? Boa noite, professor Paulo. Show de bola. É isso aí. Parabéns pelo Pessoal, Corinthians, hein? ah, é. Obrigado. Ah, é. O Corinthians ganhou aquele dia, né, João? Ganhou, foi campeão, graças a Deus. Tava Verdade, precisando verdade. E muito eu sou tempo sem o palmeirense. título. E eu sou palmeirense e falei, meu Deus, não é hoje. Perdemos. Faz parte, né? Mas vocês estão ganhando Faz tudo aí. parte, faz parte. Pessoal, vamos lá então? Dando um oi para o pessoal do YouTube também, tá? Boa noite, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, a gente vai fazer um aparato de onde paramos e aí continuamos. O assunto de hoje é classificação das habilidades. No caso aqui, habilidades motoras, né? Sempre lembrando disso. Que a gente fala de habilidade, tem habilidade mental, habilidade cognitiva, habilidade emocional. A gente falou sobre isso semana passada, né? Na semana retrasada. Vamos lá. Me deem um alô se vocês estão vendo tudo bem. Tudo bem aí, Paulo? Tudo ok. Perfeito. Eu vou pedir só, por favor, para você dar um mute no seu microfone para não misturar os microfones. Aí, quando for falar, a gente divide. Revendo como sempre. Aí você que já faz parte do Geneumo vai falar, mas eu já sei. Mas o que eu quero dizer é que eu não estou falando com você. Eu estou falando com quem entrou agora, quem está falando, nossa, que é isso? Que reunião é essa? Grupo de Estudos Neurociência do Movimento. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, professor especialista Paulo Roberto Costa está ali também no canto, ali também para falar com vocês. Esse grupo ele é transmitido pela plataforma Zoom, ao vivo. Os inscritos pelo Zoom têm direito a certificado de participação no grupo de estudos, tá? Ou, se você não fizer questão de certificado e tá tudo beleza, pode nos ouvir ao vivo pelo YouTube, participação gratuita e aberta ao público, tá?
Então, aqui lembrando, né? A cada 5 reuniões vem o certificado. Daqui a pouco a gente vai fazer 5 reuniões, já a gente já vai completar 5. Quem estiver presente nas 5 já tem direito ao certificado. Aí, se você falar, mas eu tô em 3, não tem problema. Quando você fechar as suas 5, você pega o seu, tá? Seu certificado. Lembrando da nossa obra de referência, Aprendizagem e Performance Motora. Ah, ela só tá falando o livro que tá aí, ela nem estuda o livro. Aqui, ó. A prova do crime. Ah, mas ela não lê, ela só comprou. A prova do crime. Aqui, ó. Professor também estuda. Aliás, estuda sem parar. Sem parar. Isoneide, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, pessoal que entrou, né? Revisão da aula passada. Só para, como a reunião é quinzenal, a gente esquece um pouco, né? Vamos lá. As habilidades são amplas, diversas, e existem algumas características que fazem parte das habilidades. Vocês lembram disso? Então, é atingir um resultado final com o máximo de certeza e o mínimo dispêndio de energia, ou de tempo e de energia. Então, aquele resultado final com a máxima probabilidade de acerto, vamos dizer assim. E o mínimo gasto, o que que é dispêndio? Gasto de energia. Lembrando que essa energia não é só física. A gente tem a. Opa, deixa eu passar para cá. A gente tem a energia mental, psicológica, emocional, tem um monte de energia, né? Então, esse mínimo de gasto para que você tenha uma boa performance. E essa performance, ela é melhorada com aprendizagem, você aprende a performar um determinado movimento com o tempo, uma determinada ação motora com o tempo, e ela melhora com a prática, com a experiência, claro, né? Então, quanto mais a gente vai praticando, você vai ficando mais hábil. Aí que vem de habilidade, você vai ficando mais com mais destreza para fazer aquele movimento, para realizar aquele comportamento. Lembrando que a gente não está falando de um movimento. Não é isso. Não é isso. É um comportamento motor. Ele é um universo, né? Antes de passar, vou deixar passar a palavra ao professor Paulo, que ele queira comentar um negócio sobre esse vídeo. Na aula passada, ele acabou não falando. Eu falei, na aula que vem você fala. Pode falar. Então, da última aula apareceu esse vídeo no qual o pai e filho, né, o professor e aluno estão trocando bola, mas eu acho que é mais uma relação pai e filho. Percebe-se que o pai não é muito hábil com a raquete na mão, né? Até pelo gesto dele de movimento, ele tá ali mais para não para jogar tênis em si, mas mais para jogar a bola pro seu filho. E o menino faz todo o gestual do esporte ali, né? Faz a troca de pernas, como a gente fala, né? Troca a raquete de mão e segura a raquete com as duas mãos. Então você vê que ele está ali para desenvolver essa habilidade de atleta do tênis, enquanto o pai está ali só para servir como um repositor de bola, para ele seguir rebatendo ali, testando várias maneiras de bater na bola. Então isso foi bem legal, ou seja, o pai ou não leva jeito, ou só está servindo disso, como eu falei, né? De repositor de bola. Era só isso que eu queria Ele falar mesmo. ele não é muito habilidoso, parece, né, o pai? O filho parece mais, mas vamos lá. Dito isso, a gente vai lembrando, né? Lembrando das habilidades. Lembrem que algumas fases estão dentro dessa questão das habilidades, que é a percepção do ambiente, o processamento neural, a tomada de decisão da melhor estratégia, da melhor ação motora e aquele comportamento motor, que é um comportamento resposta, que na verdade é o desempenho esportivo ou o desempenho do movimento da pessoa. Ah, esse é o controle do movimento? Não. Essas são algumas fases que compõem as habilidades, tá? Se você quiser saber mais sobre movimento detalhadamente, todas as fases neurais, eu te recomendo o curso Controle Motor, Teoria e Aplicações Práticas. Ali está detalhado. Agora, entrando no assunto de hoje, classificação das habilidades. Por que que eu pus essa figura linda, essa paisagem? Que é o ambiente. Porque é o seguinte, tudo vai girar em torno da questão do ambiente. É ele que vai denotar para nós o tipo de habilidade que a gente manifesta e ela é dividida didaticamente. Se você está assistindo essa aula e está fazendo algumas anotações, se você está com algum caderno, algum bloco de nota, ou você nem usa caderno, está lá no seu celular,
Coloque que é uma divisão didática, é para nós estudarmos e entendermos melhor o comportamento humano, mas não quer dizer que é dentro de caixinha, caixinha um, 2, 3, 4, não é assim. Elas são amplamente interrelacionadas. Porém, elas são divididas didaticamente e é para a gente entender melhor o comportamento mesmo. Vocês vão ver que faz sentido. Então, tudo depende do ambiente. Como assim do ambiente? Peraí, espera só um pouquinho. Acabei de dar uma bronca na minha filha aqui que ela tá fazendo bagunça. Ó, do ambiente em que sentido? Se ele é previsível para você ou não. Previsível? Como assim? Vou explicar. Porque se ele é uma coisa previsível, você vai gerir a sua habilidade de uma forma diferente. Eu não estou falando que é mais fácil, mas de uma forma diferente de quem não tem previsibilidade. Então, a questão é a previsibilidade do ambiente. Vamos adiante aqui. E aí vocês vão entender melhor. Então, qual é o lance? Qual é a extensão onde esse ambiente ele é estável para nós ou previsível durante toda a performance? Naquele desenvolver dos movimentos, o quanto que esse ambiente é estável ou previsível. E antes de eu ir adiante, eu vou só aproveitar aqui, eu quero saber se alguém tem, pode ser até por chat, alguém tem ideia do que é um ambiente que você não tem previsibilidade de nada para você fazer um movimento? Eu até deixei uma dica aí. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada. Vocês vão entender melhor quando a gente falar agora sobre essa questão do ambiente estável e previsível. Olha lá os esportes, né? Coloquei alguns materiais aí, ó. De tênis, bola de vôlei, bola de basquete, taco, peteca, bola de futebol, ping-pong. Vamos lá. Então, a gente tem a primeira classificação de habilidade, que é a habilidade aberta. O que é habilidade aberta? O ambiente é variável e imprevisível durante a ação. Imprevisível. Aí você vai falar, mas por que é imprevisível? Porque você não sabe o que vai acontecer. Quando você não sabe o que vai acontecer, é habilidade aberta. Exemplo, esportes de equipe. Exemplo, dirigir um carro no trânsito. Esporte de equipe, olha a moça aí jogando vôlei, né? Por exemplo, você não sabe, a pessoa que vai receber a bola, ela não sabe a trajetória da bola exata. Você não sabe onde a bola vai cair. E às vezes a cortada final dependeu da levantada, que dependeu da recepção, que dependeu do outro saque, que dependeu. Então, assim, uma coisa concatenada na outra, parece um efeito borboleta. Uma ação de um atleta vai desencadear lá o atleta final que vai dar a cortada, ou o atleta que vai fazer a cesta, ou o atleta que vai fazer o gol, dependeu dos outros. Só que você não sabe onde estava o outro. Cada jogada é uma jogada. O professor Paulo vai falar melhor sobre isso agora. Mas assim, esporte de equipe é imprevisível. Se você falar para mim que você sabia como é que era, eu vou falar que estava com carta marcada, com um joguinho ensaiado, então, entendeu? Porque é absolutamente imprevisível. Dirigir um carro no trânsito também. Aí você fala, "Ah, mas eu sei dirigir, é previsível." Tá bom, mas o carro que está na sua frente você não sabe. Pode vir um ônibus a milhão em cima de você, pode vir um cara que ultrapassou o sinal vermelho, você tá ali com um monte de carro, de repente você tá sozinho. Então, assim, é imprevisível. O trânsito pode estar maravilhoso, pode estar super denso de carro, pode estar livre, eu não sei. Você pode ter um Zé Mané na direção na frente que freou bruscamente, você bateu por causa do cara, não foi você. Então, percebam, essas habilidades que não são simples, elas são complexas. Neste caso, quando você não tem previsibilidade ambiental, então todas as suas estratégias têm que ser súbitas. Opa, tudo na hora. O que requer uma intensa habilidade cognitiva, tá? Já misturando os assuntos aqui, a gente tem um gerenciamento cognitivo muito sério diante dessas habilidades imprevisíveis, é onde a gente mostra mais a sua flexibilidade das habilidades cognitivas. Porque você tem que mudar a estratégia, mudar tudo a cada segundo. Mentira, a cada milissegundo. Tá? Paulo, quer falar?
Então, trazendo aqui para os esportes coletivos, né, vou exemplificar aqui o futebol. Na Copa América do ano passado, é, foi nos Estados Unidos, e a grande reclamação das seleções que participaram foi a redução do tamanho do campo, né? O campo de futebol, em geral, ele tem que ter a medida mais utilizada é de 105 de comprimento, né? A distância entre os gols, e a distância de uma linha lateral para outra é de 68, né? Isso varia de acordo com a competição. Mas hoje em dia tá cada vez mais padronizado isso, assim como a questão do gramado, exceto algumas situações como a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. Então eles reclamaram bastante, né? Então, você imagina um jogador que está acostumado a jogar um campo padronizado o tempo todo ali, um tipo de gramado, vai disputar um campo que ele dá do- dois passos a mais ali, o campo acabou. Então ele vai levar esse tempo para ele se acostumar, ele se habituar à velocidade do jogo, a mudança do posicionamento dele em campo, as diferenças visuais que ele tem, né, de arquibancada, algum ponto que o jogador normalmente ele faz isso, ele pega algum aspecto ali do ambiente, assim como você faz na estrada, como a doutora Cintia falou, né, tem a própria marcação ali na estrada, mas você tem alguma outra placa que você vê mais adiante, uma placa maior que chama a atenção, né, uma placa de alguma propaganda que você consegue fazer essas marcações visuais para facilitar o seu movimento ali, caso você precise, né? Então, o futebol, o esporte coletivo, o basquete, por exemplo, que tem uma área de disputa menor, são 28 metros de comprimento a quadra também, mas também depende desse movimento do colega, né? Tanto o colega de time como o colega de adversário. Porque você, na hora de driblar, você vai tentar dar esse drible, mas você não sabe qual vai ser a reação, né? Você vai fazer uma tentativa ali de acertar um drible e você vai tentar enganar o zagueiro, vai tentar enganar o seu marcador, mas você não sabe qual movimento ele vai fazer também. Você não sabe em que nível, em que estágio de atenção ele está, a ponto de fazer com que ele intercepte a sua jogada. Então, é disso que a gente está falando. Então, na medida que você, nos treinos, por isso a importância dos treinos, né, no esporte coletivo, principalmente que a gente está falando aqui, de você repetir movimento, repetir, né, a questão tática, o movimento de cada um em campo, para onde vai quando um pegar a bola e tudo mais, você está trabalhando de uma maneira ou de outra essas habilidades. Logicamente, todo mundo tentando objetivar ali a homogeneidade, né, dos movimentos, fazer com que o time se movimente de uma maneira dentro desse conceito, né, de maior aproveitamento com menos dispêndio de energia, né? Daí você vê que tem time que se esgota mais depois do final do jogo, tem time que se esgota menos, né? Então, assim, a gente tem que a gente está olhando por esse aspecto, né, de ver o quanto que o atleta ele depende desses fatores para poder desempenhar um bom papel na sua função ali durante a partida, né? Porque a gente tem o tempo de jogo, a gente tem as outras coisas que a gente pode falar, interferência do árbitro, né? Parando o jogo toda hora, aí uma entrada dura de um colega, tem briga, tem tudo, aí você volta mais nervoso para o jogo. Isso muda esse aspecto emocional que a gente estava falando. Tem a torcida se o jogo é fora ou dentro de casa. Todos esses aspectos englobam, né? Então, se você está dentro de casa, né, a tendência é você ganhar mais jogos dentro de casa. Então você corre mais, você se empenha mais. Então é disso que a gente está falando. Isso gera essa imprevisibilidade e essa variação de situações que você vai ter que tomar a decisão ali em milissegundos. E aí o seu corpo vai ter esse comportamento motor global para poder se adaptar e resolver essa questão na hora que você tem que resolver ali. Muito bom. Dito isso, gente, olha que amplo o conceito de habilidade aberta. Aí você vai falar, será que tem a fechada? Vou passar aqui. Olha a fechada. Habilidade fechada é onde o ambiente está estável e previsível para você durante a ação. É absolutamente previsível. Não é ambiente fechado, não. Tá? Só para vocês não confundirem. É um ambiente estável e previsível. Exemplo, que até está no livro, para quem está lendo o livro e acompanhando os nossos estudos, o exemplo que o Schmidt dá é nadar numa raia vazia. Só você.
Você está nadando na raia, lá na piscina, tranquilo, e só tem você. É absolutamente previsível. É estável, não vai mudar. A piscina está lá tranquila, parada, com a movimento da água normal. Não tem tubarão, não tem raia, não tem lancha, não tem competição, não tem criança, não tem nada. É só você. Então você tem a previsibilidade. Você, aquilo para você, você sabe que você vai até o final da raia, volta, é tranquilo, tá? Isso não quer dizer que você não tem que tomar decisões, organizar estratégias, nada disso. A gente mantém os conceitos de habilidade, mas é uma habilidade fechada. Ela é mais cerceada mesmo, ela é mais congelada, vamos dizer, não, congelado não, mas ela é mais controlada, se é que eu posso dizer. Outro exemplo que ele dá, furar um bloco de madeira, também está no livro, né? Você vai furar um bloco, aquela habilidade motora de furar o bloco é simples. Você está com o bloco de madeira, você vai fazer um furo, não tem mudança de ambiente. Não tem a sua ferramenta não vai mudar a forma dela. Você não vai mudar a sua forma de mexer na ferramenta. A madeira não vai se transfigurar num transformer na sua frente. Não muda. Então você tem aquela questão previsível. Por isso que a gente chama de habilidade fechada. Então, ela é mais controlada do ponto de vista motor, neuromotor e cognitivo. Paulo, quer comentar alguma coisa sobre habilidade fechada ou posso passar? Não, só para falar, por exemplo, de um atleta que compete no atletismo, né? Esses corredores de curta distância, 100 metros, 200 metros, cujos treinamentos também se dão nessa situação também. A gente pode trazer para essa questão da corrida, né? Da pista de atletismo, que você tem a raia marcadinha ali e você vai fazendo seu treino, você determina o ritmo do seu treino, determina quantas passadas você quer dar, como você quer saltar o obstáculo, enfim. Aí, logicamente, isso muda um pouco durante a competição, que você já sofre as interferências que a gente falou, mesmo sendo um esporte assim individual, vamos dizer assim, cada corredor por si, né? Salvo quando se trata de competição de equipe de revezamento 4 por 100, por exemplo. É mais para pontuar isso, sim. É, quando entra equipe, aí fica imprevisível, porque a pessoa da equipe pode ter algum comportamento não esperado, né? Vamos lá. Agora, Então, pessoal, fala, pode falar. por exemplo, deixar o bastão cair, não passar o bastão direito, isso vai interferir no desempenho da equipe. E você sempre vai ter aquela expectativa de que você tem que passar o bastão, né? Mas antes de pegar o bastão, você pegou o bastão. Então você tem duas expectativas aí no intervalo muito pequeno de 100 metros, né? Correndo em alta intensidade, tendo que controlar movimento, controlar velocidade, se preocupar com quem está chegando próximo de você. Então são variáveis importantes aí. Não, e o jogador de futebol pode dar um soco no outro cara e ser expulso. Ninguém estava esperando isso, né? Ou tem um mal súbito, ou acontece, ninguém estava esperando. Então, mesmo que se fosse, mesmo que seja uma jogada ensaiada, um treino ensaiado, mesmo assim você tem questões imprevisíveis, né? Mas voltando aqui, eu adoro, todas as minhas aulas têm essa questão da questão ampla, quando a gente fala em controle motor, quando a gente fala em controle cognitivo, ou quando a gente fala dos dois, dessa amplidão, essa amplitude desse controle. Por quê? Quando a gente estuda as questões mais engessadinhas, é uma forma de construir um raciocínio didático, mas é para a gente ver que no corpo é uma coisa muito ampla. Para os meus alunos, acho que eu já até comentei, não sei, os meus alunos de cognição e movimento, na aula sobre o que é cognição, eu ponho um universo, eu não ponho o cérebro. Eu ponho um universo para falar, é muito complexo, é muito amplo. A gente destrincha várias funções dentro de uma amplitude muito grande. Então, quando a gente fala de habilidades motoras, a gente tem o início e o final daquela ação motora, e esses pontos de início e fim marcam essas questões de habilidade fechada e aberta. Ah, aberta porque eu tenho um ambiente imprevisível, fechada porque eu entendo, mas é um ponto de início e fim de um contínuo. Que contínuo? De um contínuo de vários graus de previsibilidade e vários graus de variabilidade. Então, isso varia muito. Não é um movimento engessado que tem só aqueles graus e acabou. Então, é todo um contínuo dentro de uma habilidade. É todo um contínuo dentro da competição, dentro de um comportamento de andar, por exemplo, de marcha, dentro de um comportamento motor de fazer uma comida. Não vamos falar só de esporte, vamos falar de uma forma geral.
né? Um minutinho só, gente. Deixa eu só ajeitar aqui. Só para continuar aqui, o pessoal que trabalha com a neuro, né? Acho que a Risonide trabalha com neurologia. É o que a doutora Cintia está falando. Tem muita gente que tem alguns trabalhos manuais que elas vão, que as pessoas vão utilizar, que elas dependem desse, né, desse tipo de controle, de conceito, para poder realizar de uma maneira melhor a sua atividade. Então, a gente também tem que trazer para essa realidade aqui, porque a gente não vai falar só de esporte. Então, é uma coisa, como a doutora Cintia falou, uma coisa mais complexa e que a gente também tem que trazer outras realidades para cá para a gente poder trazer esse conhecimento para todas as áreas da fisioterapia aí que estão relacionadas a movimento, né, doutora Cintia? Exatamente, é o controle motor, né? Então, tem vários graus de previsibilidade e variabilidade. Então, é um contínuo. Você que está estudando, pensa nisso. É um contínuo de movimento, um contínuo de ação motora. Por isso que eu deixo esse vídeo incrível, com esse loop sensacional, que é para mostrar para você desse controle online que nós temos a cada milissegundo no corpo. Vou passar adiante para cá. E aí, quando a gente junta essa questão do aberto e fechado, né? Nesse contínuo tem o quê? A necessidade do realizador de responder essas variações, momento a momento. Isso é o que eu acabei de falar, o controle online, esse contínuo na hora. Momento a momento, de acordo com o ambiente, o atleta ou a pessoa precisa desempenhar a sua melhor versão dentro daquela habilidade. Então, existem subprocessos complexos cognitivos relacionados a todo o controle motor. O livro cita, nós estamos com a obra base, né? Percepção, reconhecimento de padrões motores, tomada de decisão rápida, mas isso é 5% do que ocorre no controle motor. Tem muito mais funções, muito mais processos, né? Onde, na habilidade fechada, esses processos são minimizados, porque você tem previsibilidade do ambiente, você consegue controlar melhor. É isso, né? Controlar melhor. E aí a gente vai para outras classificações que o livro nos apresenta, que uma delas é a habilidade discreta. Olha o nome. O que está em jogo aí é ó, até tá a definição. O ponto até qual esse movimento ele é um fluxo contínuo em oposição a uma ação breve. Eu vou explicar isso. É quando você tem o início e o fim definido. A ação é breve. Pá! Esse movimento ele está num fluxo ou não? Ou ele é muito imediato, ele é muito rápido? Então, a habilidade discreta, ela é quando o início e fim são facilmente definidos. A duração é breve do movimento. Exemplo que está no livro, a gente já pensa de primeira instância, arremessar uma bola. Você arremessou, pá, acabou. Acabou agora. Arremesso de peso, acabou. É uma habilidade rápida, né? Ela é discreta, porque ela tem um início e fim facilmente definido. Você já se organiza, vai arremessar, ou você vai chutar o gol, ou, não falando de esporte, você vai acender uma luz. Então, você chega lá, pegar o Lego da minha filha, ó, tic, acendi a luz. Uma habilidade motora. Tem o início e o fim. Tranquilo, discreto, tá? Então, essa é a habilidade discreta. Você tem esse controle que você consegue delimitar melhor. Não que os limites estão certinhos, mas você consegue delimitar melhor, tá? Porque eu não vou nem entrar na questão cognitiva aqui. Não, eu vou entrar porque eu não aguento. Ó, se você tomar a decisão que você vai apertar o botão, você tem que tomar a decisão. Você tem que ver o melhor momento para acender a luz. Você organiza o seu movimento. Você tem um ajuste postural para segurar, te dá uma estabilidade para que você consiga mexer o dedo, o braço. Senão você não mexe, você cai, porque precisam de ajustes posturais antecipatórios. Vamos dar uns, o pessoal da neuro aí, tem um pessoal que estava com fisioterapia neurofuncional, né? Tá? Então tem uma série de habilidades, de funções, processamentos que regulam só o fato de você acender a luz, que é um movimento voluntário, tá? Então o chute ao gol é uma habilidade discreta. E mais exemplos. Olha que interessante. Isso não quer dizer que é fácil. Eu vou dar outros exemplos. Em esporte, batida, chute, soco, que não está aí, arremesso, tudo isso
É rápido, é discreto, você tem início e fim, mas existem outras coisas, até citadas também pela literatura, que é abotoar um botão, como exemplo lá no livro, se você leu, assinar o seu nome, amarrar o cadarço dos sapatos. Se você vai assinar o seu nome, você sabe o começo e o fim. Você pega a caneta, o meu nome é Cíntia, vai lá o C, e vai acabar no A, e eu guardo a caneta, acabou. Eu sei o início e o fim. É uma habilidade discreta. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A habilidade de assinar o nome, ela é incrivelmente complexa. Mas é anos-luz complexa, além do que um arremesso, por exemplo. Porque envolve muito aspecto cognitivo. Envolve memória das letras, envolve estratégia motora do escrever, envolve programas motores da escrita que estão armazenados no seu cérebro. Existem programas motores do arremesso também, mas existem funções complexas. Então, por que eu coloquei aqui? Para discutir com vocês que não é porque é discreto que é fácil. Não é porque é discreto que é rápido e tranquilo. Você pega uma pessoa com lesão neurológica, um AVC em áreas motoras ou em áreas cognitivas, um TCE, paciente com Parkinson, paciente com Alzheimer, eles perdem a capacidade muitas vezes de organizar os movimentos. Então, mesmo a habilidade mais discreta, onde se consegue graduar ou medir ou entender o início e o fim da ação, fica difícil, tá? Essa é a habilidade discreta. Vou passar a palavra para o professor Paulo, deixa eu só ver se falta. Ah, já vou passar para a próxima. Vamos voltar aqui. Doutor Paulo, quer falar sobre a discreta? Para completar essa parte de outros esportes assim que também tem esse nível de exigências característica, né? Que é por exemplo, o tiro com arco, né? Com ar comprimido nas Olimpíadas, que você também tem todas essas delimitações já pré-definidas, mas que você tem que ter um controle muito grande do corpo. Geralmente está na postura em pé ali, né? Até ficou muito famoso aquele atirador, acho que turco, se eu não me engano, que ele tinha um jeito muito peculiar, colocava a mão no bolso, assim, para poder. Então foi a forma que ele encontrou de atirar, né? De o comportamento dele motor, que envolve essa coisa da postura, dele estar ali posicionado, né? Dentro daquele ambiente, para ele poder, naquela distância, acertar o ponto mais central do alvo para poder atingir o máximo de pontos, né? Então, esse tipo de comportamento também entra nesse rol de coisa que a gente está falando, porque apesar é um esporte bem difícil, então você tem que ter o máximo de controle, apesar desse movimento também ser discreto também, né? Um chute, ele tem aparentemente uma coisa, comparando com o que eu estou falando agora, é uma coisa mais palhafatosa, a perna vai lá na frente, e o cara tá só com o dedo no gatilho ali, bem, né? Que ele tem que ter um máximo de controle ali para apertar com a pressão necessária e adequada para aquele momento ali. Então também a gente tem que levar em consideração. Você vê que o conceito ele se aplica numa amplitude bem considerável, né? Muito bem. Dando continuação, já pelo trocadilho do nome, a gente tem a habilidade contínua. E aí, veja, então, do mesmo jeito que a gente tem a discreta, a gente tem a contínua. Pelo próprio nome diz, ele é contínuo. Então, não tem um início, um fim certinho, especial, que você consegue controlar aquilo. O comportamento flui por muitos minutos ao longo da sua performance. Claro que tem o início, você vai começar. Qual é um exemplo clássico? Nadar. Você vai começar a nadar, ok. Mas não é aquela coisa rápida de início e fim com movimentos breves, como é caracterizada a habilidade discreta. Na habilidade contínua, você tem aquele contínuo de movimentos que flui por muitos e muitos minutos. Então, o arremesso não demora minutos. Um chute a gol não demora minutos, né? Agora, nadar demora minutos. Dirigir um carro demora minutos. Você está numa corrida, por exemplo. Então, aquele comportamento flui. E aí, onde a gente tem essa habilidade que está dentro dessa questão contínua. O comportamento flui. Exemplo, como está no livro, nadar. E outras, né, gente? Agora, qual que é o meio termo? A gente tem um meio termo aí. Esse meio termo foi eu que coloquei. O livro não fala isso, que é meio termo. Ele fala que é uma coisa entre os polos.
Então, quando a gente tem uma habilidade discreta, que você conhece meio e fim, que é rápida, ou uma habilidade contínua, né? A gente tem o meio termo, metsu-metsu. O que que é isso? Habilidade seriada. É a nossa última classificação do estudo de hoje. Habilidade seriada, olha que louco, é um grupo de habilidades discretas, que você sabe o que que é. Se você pulou essa aula agora, se você está no YouTube depois de um tempão, entrou agora e não sabe que é a habilidade discreta que você pulou no YouTube, volta no começo da aula lá. E se você está assistindo na velocidade 2, coloca a velocidade 1 para você estudar melhor, tá? Tem as broncas da professora Cíntia online. Ó, habilidade, então, essas habilidades discretas interligadas que vão compor uma habilidade nova mais complexa. Eu amei o exemplo que o livro deu. Eu já vou falar para vocês qual é. Se você leu, você já sabe. Mas são aquelas habilidades discretas que têm o começo e o fim, mas elas se interligam num algo maior. Esse algo maior é a ação motora inteira, é a habilidade motora inteira, onde a ordem dos elementos é essencial para a performance bem-sucedida. Ela é essencial. Se você mudar a ordem, ferrou. Isso tem muito a ver com habilidades cognitivas. Dá para fazer uma analogia. Porque dentro dos aspectos cognitivos, a gente tem uma gerência do movimento humano, onde a ordem dos comandos, dos processamentos e a sequência e o tempo, o timing, tudo isso é bem gerenciado pelas habilidades cognitivas. Onde, quando a gente tem uma alteração cognitiva, a gente tem alteração nos movimentos também por isso. Não é só força, não é alongamento, não é flexibilidade, não é equilíbrio, não é só isso. Tem todo um gerenciamento mais fino, mais refinado, onde a questão temporal e a questão da ordem faz toda a diferença. E nas habilidades seriadas, a ordem faz diferença e são habilidades discretas, interligadas, para compor uma ação maior. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Enquanto isso, eu vou dar um tempo para vocês. Quem quiser colocar no chat um exemplo que você acha que é habilidade seriada. Se você já leu no livro, não vai fazer dar spoiler. Mas tem um exemplo clássico que a hora que eu falar, você vai falar, entendi. Entendi o que você está falando. Vamos lá. O que que é habilidade? Alguém pode dar uma ideia de habilidade seriada? Ó, habilidade discreta, arremessar a bola. Habilidade contínua, nadar. E habilidade seriada? Paulo, passar a palavra para você. Por exemplo, quando a gente tem vamos trazer aqui de novo para o futebol. Você tem a questão do chute. Quando você domina a bola e você vai partir para uma jogada que você depende desse domínio de bola e toque de bola, tocando ali o pé que você está tocando a bola para poder conduzir a bola, esse é um tipo de habilidade que a gente está discutindo, que é essa habilidade seriada, que a gente precisa, lógico, tem um tempo determinado, mas a gente consegue, né, enxergar nesse tipo de elemento essa situação em que você tem um tempo ali que você vai ficar com a bola e que você precisa conduzir essa bola do ponto A para o ponto B, ou trazer essa bola, conduzir até um colega ali. Então, essa troca, essa manipulação da bola, né? Na verdade, é manipulação, né? Esse domínio de bola, esse toque de bola que não deixa de ser chute, né? Que você está levando a bola à frente, mas no meio tempo você pode dar um drible, você pode tomar uma outra atitude, mas você está na condução da bola, né? Isso é uma coisa que a gente pode trazer até quando a gente está fazendo um tratamento com o atleta, que ele está saindo de uma lesão e que a gente precisa trabalhar essas habilidades dele no controle da bola, por exemplo. Vem de uma lesão muscular, uma lesão articular que ele está se sentindo inseguro, que ele tem que passar o pé por cima da bola, acelerar, desacelerar, conduzindo a bola, isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração quando está tratando um atleta, por exemplo. Dito isso, Paulo, dá uma olhadinha no chat. Alguém respondeu habilidade seriada? Eu não estou com acesso ao chat aqui. Até agora ninguém falou nada, não. Então, Agora ah, sim, chegou aqui. A Risoneide falou basquete. deixa eu ver, estudante de fisioterapia. Tá, deixa eu só ver aqui que o pessoal colocou aproveitando aqui a.
Lucas, você tirou uma dúvida aqui, você perguntou, eu vou fazer no final, tá? Te respondo no final. Quem tiver dúvida, pode deixar tudo no chat. Ao final a gente vai e sana as dúvidas, tá? É isso aí, pessoal. O basquete faz sentido. O basquete também. Você tem um algo mais. A habilidade maior é de você encestar na cesta, né? Ok. Mas não é um exemplo tão claro o basquete, porque ele é imprevisível. Então você pode mudar a estratégia, você pode mudar o seu jeito de jogar. Agora, uma coisa que são habilidades discretas, que você tem a previsibilidade e são simples. Um exemplo bem legal, vou colocar aqui, que é trocar a marcha do carro. Trocar a marcha do carro é a melhor analogia que a gente tem para habilidade seriada. Por quê? Qual é a habilidade grande? Trocar a marcha. Ok. Mas isso envolve, para carros manuais, né, gente? Não carro automático. Envolve você pisar na embreagem, você faz o comando da marcha, né? Então, a segunda marcha, a terceira, a quarta, a quinta, cada marcha tem o seu comando. Você precisa pisar na embreagem, depois você coloca a marcha e acelera. Então, veja, vamos colocar na segunda marcha. Você pisa na embreagem, traz a primeira, né? Então você tem a estratégia para você trocar a marcha. Olha que legal. São habilidades discretas. E se eu pensar em quarta marcha, terceira, quarta, então você precisa pisar na embreagem, vai, traz para trás. Se você quer a quinta, você vai para cá e depois para lá. Tá certinho, são habilidades discretas que se unem naquele algo maior, que é a habilidade seriada que você quer o grandão, que é trocar a marcha do carro. O trocar a marcha de uma forma só, você vai, pumba, trocou. Esse é o comportamento motor maior, mas envolve as regrinhas. E digo mais, se você errar a ordem, você não troca a marcha. Se você não pisar na embreagem, não vai trocar direito. Se você vai travar. Se você quiser a quinta marcha e fizer o comando da terceira, ele entrou errado. Ele não vai entrar na quinta, ele vai entrar na terceira. Então, veja, a ordem dos fatores alteram o produto. E digo mais, a ordem dos fatores não leva a produto nenhum, às vezes. Vou dar outro exemplo que também não. A gente sai fora também um pouco da questão de dirigir ou de esporte. Cozinhar. Cozinhar é uma habilidade, um comportamento motor complexo. Cozinhar não é fácil, tá? E se a gente pensar do ponto de vista neuromotor e cognitivo, do ponto de vista neurológico, a gente tem todo o ato de cozinhar. Então, fazer o bolo, você precisa, olha, se você pensar, eu tenho que pôr a farinha, o ovo, existe uma certa ordem. Se você colocar o fermento e depois colocar o ovo depois, vai dar ruim isso aí. Se você colocar para assar sem o fermento, aí tira e põe fermento, deu ruim. Então, assim, são as habilidades discretas pequenas que se congregam num algo maior, no caso aqui, que é a habilidade neuromotora e cognitiva de cozinhar. E ainda digo mais, que eu vou entrar na parte cognitiva. O cozinhar não é só juntar tudo, não. Você tem que lembrar se tem o ingrediente. Você tem que comprar o ingrediente, que você já sabe que você vai fazer um bolo. Você tem que checar se o ingrediente tem na sua casa. Tudo isso envolve fazer o bolo, você sabia? Aí você vai no mercado comprar, aí você tem a ordem que vai fazer. Já desde a hora que você fala, eu vou fazer um bolo amanhã, começou a feitura do bolo. Neurologicamente falando, você começa a fazer o bolo quando você pensou em fazer o bolo, porque daí você vai se organizar para ter os. Isso é fazer o bolo. Se você sabe a ordem toda, você é uma cozinheira de mão cheia, você sabe fazer bolo, mas não tem o ingrediente, você não vai fazer. Então tem que ir atrás do ingrediente. Olha a filosofia pura que a gente está fazendo aqui. Então, a ordem faz toda a diferença. Uma rotina de exercício, se você pega uma rotina de exercício que tem um porém, a ordem faz diferença. Se você precisa, vamos supor, fazer um exercício de alongamento, um aquecimento, para depois você entrar numa ativação maior e depois num relaxamento, se você troca a ordem, aí você primeiro relaxa, aí você faz o exercício, depois você alonga, aí você pula, aí depois você corre, aí ficou meio desconexo, ficou um pouco fora do eixo. Por quê? Porque a ordem faz diferença. Então, essa que é a questão da habilidade seriada. Olha que interessante, a gente tem as habilidades discretas que se interligam
para o algo maior. Então, a duração desses movimentos ela é mais longa, os movimentos são mais longos, né? Porque não é aquela coisa de arremessar a bola e acabou. A gente tem as habilidades mais duradouras e cada componente apresenta um início e um fim discreto. Você sabe como que vai trocar marcha, né? Você sabe qual que é o comando para a quarta marcha. Você sabe como é que você vai pôr o fermento, ou o início e o fim da sua habilidade. Tem isso, mas é discreto, mas você está em jogo ali, você está focando um algo maior, tá? Essa é que é a questão da habilidade seriada. Então, ela está no meio termo entre a habilidade discreta e a habilidade contínua, que é aquele contínuo sem parar, que é o nadar, por exemplo, tá? Paulo, quer comentar alguma coisa? Posso passar? Pode passar. Pode passar. Então, opa, espera só um pouquinho, eu voltei. Peraí, gente. Ele repetiu aqui. Eu coloquei uma figura do livro e já peço desculpas de antemão pela qualidade da imagem, porque ele não está tão legal. Eu até coloquei o nome do livro embaixo e acabou não aparecendo, que é o do Schmidt, Aprendizagem e Performance Motora. Por que que eu coloquei essa figura do livro aqui? A gente daqui a pouco já está fechando a aula. Porque é uma revisão do que a gente falou hoje, e eu acho muito interessante porque ele faz o contínuo. Essa é que é a questão daquela coisa ampla que eu falei, daquela amplitude para vocês, tá? Então, eu vou ler com vocês, vamos acompanhar comigo. Pessoal que tem o livro, dá uma olhada. Pessoal que está no YouTube, depois vocês olham. Olha, para ser mais precisa, página 9 do livro do Schmidt. Olha lá, tabela 1.1. Então, a gente está falando em habilidade aberta e fechada. Olha lá, então a fechada, onde o ambiente é previsível e tem um contínuo até uma habilidade aberta, onde é super imprevisível. Olha o que os autores colocam para nós. No ambiente previsível, ginástica. Então, a Rebeca Andrade lá no treino dela, na quadra dela, com a trave, com tudo que as argolas, né, a fita, tem algo previsível ali para ela fazer, para ela dar o salto, para ela tem um ambiente controlado, né? O tiro de arco, a digitação, ambiente previsível, é uma habilidade fechada. E a gente tem a aberta, como nós já falamos, jogar futebol, lutas, esportes de luta. Agora, olha que curioso, ele pôs perseguir um coelho. Por que que perseguir um coelho é imprevisível? Porque você não sabe o que que o coelho vai fazer. Ele pode entrar na toca, fugir, pular, e você tá lá que nem uma barata tonta atrás do coelho. Mas é uma analogia, mas é uma habilidade aberta. Só que a gente tem as habilidades semi-previsíveis, desculpa, os ambientes que são semi-previsíveis, ó. Então, andar em uma corda, você consegue prever, mas você pode cair, você pode perder o equilíbrio. Dirigir um carro, se você está no trânsito, numa estrada que pode acontecer de tudo, é uma coisa. Se você está numa rua deserta, que é só uma rua, e você vai até o fim da rua, você vai estacionar o carro, você tem previsibilidade. Você tem previsibilidade se você vai estacionar o carro no estacionamento do shopping, por exemplo. Jogar xadrez. Xadrez, olha que louco. Jogar xadrez é uma das habilidades mais complexas cognitivas. Gente, um minutinho só. É uma das atividades mais complexas. Só que o ambiente é semi-previsível. Ele não é aberto e você não tem a mínima ideia, porque você tem. É um jogo de tabuleiro. Ninguém vai dando da cambalhota ali. Você sabe que são peças estrategicamente movidas, ok. Mas também não é fechado que você sabe tudo. O nadar na raia sozinho, você sabe o que vai acontecer. O xadrez, você não sabe a jogada da pessoa. Se a pessoa fez uma jogada X que vai chegar no checkmate, é um jogo de estratégia. Então é imprevisível, você não sabe o que a pessoa vai fazer. Mas o ambiente é um tabuleiro. Deu para vocês entenderem essa questão do semi-previsível? Não é nem lá nem cá, é no meio termo, tá? Isso quando a gente fala em habilidades abertas e fechadas. E aí agora a gente vai para a tabela 1.2, como falando do contínuo também, que eu acho super importante.
contínuo de habilidades discretas, seriadas e contínuas, que é aquela discreta, a contínua, e a gente tem a habilidade seriada. Eu só vou ajeitar o meu áudio aqui, gente. Um minuto. Só para falar para vocês, para deixarem perguntas aí no chat, pode, você que está aqui no YouTube também, pode deixar a pergunta para a gente poder depois. Eu já vi que tem duas perguntas para ser respondidas no final. No final a gente responde com calma, com tranquilidade, tá bom? E aí a gente consegue completar o raciocínio de vocês aí de maneira a enriquecer isso aí, tá bom? Voltando aqui, pessoal. Então, olha lá. Então, a gente tem desde a habilidade discreta, onde a gente tem o início e o começo e fim distintos. Exemplo, arremessar um dardo, apertar o interruptor, como nós falamos, atirar com rifle, tá? É pá, você já sabe. E tem a habilidade contínua, não tem nenhum começo ou fim ali. Na verdade, claro que tem. Se você começa a fazer habilidade, você começou. E se você parou de nadar, você parou. Então, na verdade, eu discordo um pouco com essa questão do livro, tá? Eu acho que há controvérsias nessa questão quando a gente fala que não é nenhum começo. Não é nenhum. Você tem um começo e fim pouco discreto. Você tem um começo e fim menos controlado. Você pode começar a nadar do jeito que você quiser. Nadar crawl, borboleta, nadar de costas, nadar cachorrinho, nadar sem o braço, só com o pé, nadar só com o pé sem o braço. Então, assim, eu entendo, mas não é nenhum começo, tá? Mas vamos lá. Então, ó, dirigir um carrinho de mercado é o contínuo. Você tá lá, para onde você vai? Não sei. Você que vai fazer sua trajetória lá. Nadar, um rastreamento, você precisa rastrear ou dirigir um rastreamento dentro numa trilha, né? De uma estrada que você está indo para lá e para cá, você tá a corrida de Fórmula 1, você tem que seguir a trilha, literalmente, do seu circuito. Senão você bate o carro, você sai fora da curva. Então, já é habilidade contínua, mas olha a habilidade do meio termo ali, ó. Ações discretas que são interligadas. Gente, pessoal, olha lá. Ações discretas ligadas entre si. Bater um prego, você tem um começo e fim, mas isso pode variar. Linhas de montagem, que variam as ordens, pode variar as tarefas, numa linha de montagem de carro, por exemplo. Rotina de ginástica, que ela, você pode, são os exercícios que tem uma determinada ordem, mas existem rotinas que não têm determinada ordem, que você pode trocar o exercício. Então, você está trabalhando o braço, você pode fazer exercício 1, 2, 3 ou 3, 2, 1 o 2, 1, 3, você até, inclusive, alterna ao longo do tempo, né? Então, são as habilidades seriadas, onde você tem aqueles determinados movimentos, e desculpa, eu comentei da ordem, a ordem, ela é importante para aquele bem maior, que seria a habilidade maior sua. Então, tem a discreta, a contínua e a seriada. E os autores do livro dão vários exemplos aqui para a gente ter um pouco de ideia do que significam esses conceitos. Mas tem um porém. Isso é tudo didático, tá? Você pode pegar, agora eu vou provocar vocês. Você pode pegar uma habilidade aberta ali, ó, jogar futebol. Se você está treinando uma jogada ensaiada, se você está treinando um chute, marcar um pênalti, cobrar um pênalti, é mais previsível, você concorda? Você que vai chutar é mais previsível, você tem estratégia para escolher. Não é tão imprevisível assim. No meio do jogo é. Então, olha como é didático, você está vendo? Porque tem suas nuances, tem as suas reflexões, tem as suas interpelações, tá? Exemplo, ginástica, que é previsível. Será que é tão previsível assim? Aí você cai da argola, aí você cai da trave. Lembra que aconteceu isso com uma ginasta nossa nas Olimpíadas? Aí caiu, e aí? Aí você erra a dança com a fita. Você está treinando sozinha. É previsível, você errou. E aí, o que aconteceu? Como é que vai ficar o resto da coreografia? Aí você sofre uma entorse de tornozelo durante isso. Como é que vai ficar? Então, assim, vejam que as habilidades, elas são
didaticamente divididas dessa forma, mas na prática é aquele contínuo onde é muito importante a gente entender esse tipo de divisão. Muito bem. Ali, né? Então, já estamos no livro, apareceu. E já já estamos finalizando a reunião de hoje, mas é para fechar com chave de ouro, que é o seguinte: e o que que você tem a ver com isso? Quais são as aplicações práticas de tudo isso? Que a gente fala, tem aberta e fechada, habilidade discreta, habilidade seriada, habilidade contínua. E daí? Aí eu falo para você, e daí que faz diferença com que você compreenda como se dão habilidades, para que você consiga habilitar, ou reabilitar, ou recuperar, ou optimizar aquele comportamento neuromotor, ou um comportamento geral motor, né? Que envolve as questões cognitivas também. Então, compreendendo como que o indivíduo ele interpreta o ambiente, se isso é previsível para ele ou não. E os mais variados esportes têm essas mais variadas previsibilidades. Olha lá, por que que eu achei legal essa figura? Que eu coloquei um monte de atleta diferente, ó. Então, futebol, basquete, vôlei, futebol americano, ginástica artística, hóquei e por aí vai. Porque cada um vai interpretar o ambiente de uma forma. Aqui a gente está falando de esporte, mas isso vai se estender para as habilidades gerais do dia a dia. É um ambiente previsível ou não? O atleta está treinando num ambiente controlado, não muda nada, ele está treinando fazer cesta só arremesso, pá, ou ele está treinando o jogo em si? Ele está treinando o chute a gol ou ele está treinando o jogo em si? Ele está vendo resistência, força, tempo de reação, né? Então, é o entendimento de como cada habilidade motora ou cada comportamento motor lida com o ambiente e com essa tomada de decisão que a pessoa precisa ter, com essa adaptação, né, de acordo com a sua habilidade, onde você vai intervir. Então, você, como profissional de saúde, o profissional reabilitador, o profissional que trabalha em performance, desempenho, você entendendo, você fala, ah, não, mas esse movimento ele é muito rápido. Ah, esse movimento ele tem um início e fim muito claro, né? Uma habilidade discreta. Não, esse aqui é um contínuo, isso aqui ele vai ter que adaptar de uma forma para outra muito rápida. Você pega uma ginasta, ela precisa, ou um ginasta, né? Precisa se adaptar muito rápido aos conceitos, aos comandos ali, entre um aparelho e outro na sua apresentação. Então, isso é até citado no livro, né? Essa nuance, ela é muito refinada. E quanto mais hábil, isso não está no livro, hein? Anota aí, galera. Põe para gravar aí. Quanto mais hábil é o atleta ou é a pessoa, essas transições entre as habilidades, elas são mais sutis e suaves. Parece que é fácil fazer, mas não é. Aí você pega uma atleta de ponta olímpica, Rebeca Andrade, na apresentação dela fica tudo lindo, suave. E não é fácil, né? Pega um piloto de Fórmula 1 ali passando nas curvas, campeão da Fórmula 1, parece fácil. Ele passa ali nas suas estratégias com uma destreza suave, apesar da habilidade não ser. Então, olha que lindo quando você estuda uma dança, uma apresentação de balé, é como se fosse cada movimento da bailarina, cada ajuste ali, que isso é feito de uma estratégia motora para outra, numa nuance que é diferente de um robô. O robô ele vai trocando ali estratégia um, 2, 3, 4, 5, né? Essa fluidez, e é essa a palavra que resumiria, essa fluidez da alternância entre as habilidades motoras é o que classifica, é o que denota, é o que demonstra um habilidoso atleta, ou uma pessoa habilidosa, uma pessoa hábil naquele comportamento motor. Então, por isso que é tão importante a gente estudar, a gente ler, a gente entender esses tipos de divisão, para que você consiga compreender melhor a sua atuação. Para que a sua atuação não fique engessada também. Fique diretamente no que o seu paciente precisa, e você, como fisioterapeuta hábil, por exemplo, você troca o treino, você troca os exercícios, você adapta o seu treino frente às questões do quadro neurofuncional do paciente ou cinético funcional,
com uma destreza que parece fácil. Agora eu falo para você, é fácil? Ficar 5 anos estudando e muito mais depois, em várias pós-graduações, tentando ali complementar para que você tenha um raciocínio clínico assertivo, né? Conduta, técnicas, são ferramentas. Se você não sabe como usar, não adianta nada. Você pode ter uma caixa de ferramentas cheia de curso e você não sabe usar. Então, essa construção do raciocínio que é a questão. E o grupo de estudo em neurociência do movimento, ele tem como uma dessas premissas: construir conhecimento, transpassar o conhecimento e ajudar os profissionais a construir um raciocínio clínico, um entendimento maior sobre esse assunto. Que é muito legal, né, gente? Que é muito legal. Vou passar a palavra ao professor Paulo. Nós já estamos no final da reunião, mas você quer fechar, Paulo? Nossa, só para a gente entender que cada situação vai ter a sua especificidade. E a gente aprende normalmente as coisas de uma maneira muito engessada, né? É, como no livro do Pequeno Príncipe fala lá que as coisas têm que. Tudo são numerado, tudo é numerado, né? Você tem a hora, você tem a medida, você tem. Como é que eu vou falar para você? Você tem a medição da temperatura, tudo é numerificado, vamos dizer assim, né? E a parte literal também, é assim, você tem que dar título, você tem que dar nome aos bois, literalmente, você tem que dizer, e você acaba delimitando, né? Você vai cortando o conhecimento, sendo que no caso da gente, fisioterapeuta, as coisas estão intrinsecamente ligadas ali e elas são interdependentes, cada um com a sua importância, né? Então, o que a gente quis passar para vocês hoje é que, apesar de todo esse aspecto engessado que o conhecimento do livro traz, engessado no sentido de tudo bem delimitadinho ali, ó, isso aqui é isso aqui é aquilo outro, a gente, como fisioterapeuta, a gente tem que olhar de uma forma amplificada, né? De uma forma um pouco mais global, para que a gente possa entender essa interdependência, né? E isso facilitar a nossa conduta no trabalho, entendeu? Seja para tratar uma paciente que está com dor no ombro e que ela trabalha com costura ali, uma paciente que trabalha como diarista, por exemplo, tem que estender a roupa, que ela usa, usualmente ela está ali com o ombro o tempo todo levantando, esfregando o chão. A gente tem que entender que, né, tudo. A gente vai entender, isso aqui a gente pode aplicar esse conhecimento em várias situações, só que a gente tem que olhar de uma forma mais completa, não tão complexa como a situação pede, mas trazer para uma forma mais completa, que na minha opinião, você trazer do complexo para o completo, para mim é diferente, você está conseguindo simplificar essa coisa para o seu trabalho, entendeu? Completo no sentido de global, da forma como você vê o paciente que você está atendendo. Então, entendendo essa especificidade, né, da função do paciente, e entendendo a forma como o corpo dele funciona, porque cada indivíduo é diferente do outro, e isso o livro às vezes não leva em consideração, a gente consegue facilitar o nosso trabalho. Isso é muito importante, a gente ter esse olhar. Foi o que eu falei aqui no chat para Rose Risoneide, para ela começar já, mesmo sendo estudante, ela começar a trazer para o dia a dia dela de aluna, que é quando você começa a se formar profissional, você se torna profissional depois da formação, só que durante a sua formação, você está ali, né, se forjando o jeito que você vai olhar o paciente, o profissional que você vai ser, entendeu? Então a gente tem que ter essa flexibilidade de você poder entender os conceitos. Ó, isso aqui nesse momento para mim serve, isso aqui não serve, isso aqui para mim tem fundamento, isso aqui não tem. Você tem essa liberdade para poder atuar dessa maneira, entendeu? São inúmeras as possibilidades de você melhorar a vida do seu paciente aplicando os conceitos que você vai aprendendo, vai tendo contato. Era só isso que eu queria falar. Muito bem. Dito isso, pessoal que está online aqui, fica até o final, hein? Pessoal que vou deixar a inscrição do Geneumo aqui para vocês. Mas aqui mostrando, como eu sempre mostrarei, mostro e mostrei já os cursos do Instituto Fisioterapia Liberta. Então, lembrando, a gente tem 5 cursos de extensão, chancelados pelo MEC, certificados pela Faculdade Anhanguera, e a gente também tem cursos livres. Entre no site institutofisioterapialiberta.com.br.
Aliás, é fisioterapialiberta.com.br e dê uma olhadinha lá, tá, gente? Então, a gente tem a formação em controle motor, capacitação em fisioterapia em demências, capacitação em fisioterapia em doença de Parkinson, que começam as aulas em maio. Já estamos a todo vapor aqui na produção do curso, que, aliás, estamos no mês de conscientização da doença de Parkinson, né? Capacitação em fisioterapia no futebol para o pessoal da ortopédica e esportiva, e cognição e movimento, que esse vai para todo mundo, inclusive para o final de saúde, tá? Controle postural, imersão do movimento, e tem um monte de coisa lá. Depois vocês olham lá. Para quem se interessou e quer se aprofundar com tempo, com sossego, 100% EAD, com chancela do MEC, tá? Você que está assistindo a aula, não sei que momento aí, e você não fez sua inscrição, se você quiser, faça sua inscrição, porque você tem acesso ao Zoom e você tem acesso ao certificado, tá? Não adianta vir no Zoom e não tá inscrito, senão o seu certificado não vai sair. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui para o pessoal, o QR Code, quem não se inscreveu, se você está vendo essa aula daqui a um mês, vá lá, entre no formulário, preencha para nós, para você entrar como aluno do Geneumo mesmo, onde a cada 5 encontros você tem o seu certificado de participação acadêmica dentro de um grupo de estudos, tá? Deixa eu desligar aqui. Dito isso, vamos ao chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, antes da gente se despedir, ó. Então, o Lucas aqui, ó, tanto ambiente, se tiver alguém no local, o que eu quero fazer, tudo vai estar relacionado, é esse o raciocínio? Sim, de acordo com as pessoas que estão no ambiente, de acordo com o seu esporte ali que você tá em voga, que a pessoa tem as estratégias motoras dentro daquele esporte e tem pessoas ali, é imprevisível. Muitas vezes você não sabe o que vai acontecer. Então, sim, se essa foi a sua, se esse é o raciocínio, é esse o raciocínio. A questão do ambiente é a questão de ser imprevisível ou previsível. Essa que é a questão. E pessoas no local vão alterar o ambiente, sem dúvida. Fala, Paulo, quer falar? Só para tem coisas que são assim, pro fisioterapeuta, na situação que eu vivi trabalhando com esporte. Eu trabalhei num torneio de voleibol lá no Rio de Janeiro, que é a Taça Cidade Maravilhosa de Voleibol, que é um torneio das classes inferiores, né? Do esporte amador. E estava tendo uma disputa lá do time que era onde estava sendo sediada a competição, que tinham várias sedes, né? E eu estava no clube lá e eu era o profissional responsável vamos dizer assim, pelo serviço de atendimento da saúde ali no evento. E aí uma atleta subiu para poder cortar uma bola e quando ela aterrissou e ela tocou o solo, ela fez uma entorse de joelho. E aí eu fui encontro ela, quando de repente passa por mim um senhor de bermuda e chinelo correndo para atender, para atender essa menina. E eu tive que lidar com essa imprevisibilidade ali do evento, que é uma coisa mais trazendo para o nossa parte profissional, que depois eu fui entender que ele era o avô da adolescente, entendeu? Mas eu tive que explicar para ele o ginásio todo lotado, por se tratar de uma final. E a final, se eu não me engano, era contra o Fluminense ou contra o Flamengo, uma coisa assim. E eu tive que primeiro, antes de tirar a atleta, eu tive que colocar esse senhor para fora, educadamente, e obviamente, né, para poder ele voltar lá para a arquibancada lá, para depois eu, com cuidado, trazer a atleta para a beira da quadra, para poder avaliar e ver as condições dela e tudo mais. Então você vê que até o fisioterapeuta, na sua função, tem essa coisa imprevisível e variável. Porque na minha cabeça eu estava correndo para atender atleta e eu só ia fazer isso. Quando de repente passa como é a situação que eu descrevi para vocês. Então, assim, são coisas curiosas que a gente vai vivendo na profissão e todo dia de uma maneira mais grandiosa ou mais apequenada, em exemplos pequenos, a gente vai viver isso daí, entendeu? É um colega que interrompe, é um outro paciente que entra gritando no ginásio, e a gente está ali aplicando exercício, a gente tem que, opa, né, modificar. Então, o que eu falei anteriormente é mais ou menos isso. O ambiente ele sempre vai influenciar em tudo, em tudo. Não tem como a gente não levar isso em consideração. Muito bem. Continuando aqui, ó, só então o chat aqui. Isoneide, estudante de fisioterapia, ainda não trabalha com, né? Você comentou aqui.
Essa é a melhor hora, Resoneide. Você está ainda estudante de fisioterapia, então você está no momento de formação, você está no momento de construção. Então, o aluno de fisioterapia, ele é uma pedra preciosa. Eu sempre comento isso nas aulas. Porque você está sendo, né? Você está aprendendo. E agora é a hora. É a hora de aprender, de construir, de errar, de tentar. Que é aquele momento de estabelecimento seu como profissional, tá? E aí você perguntou aqui, são movimentos finos e contínuos que levam a um fim específico? Não necessariamente finos. Eles são contínuos, né? Eles se interrelacionam, mas não necessariamente é fino, movimento fino. Você pode ter um movimento grosso, uma coordenação motora mais global, um movimento mais grandão, que não é tão fino, tá? Mas eles sim levam a um fim específico, tá? Aqui eu comentei aqui, Juliano entrou, né? Depois saiu, tá com instabilidade de internet. Juliano, se você está assistindo no YouTube, bem-vindo de novo, né? Para estar aqui conosco. João Vitor, automatização do movimento? Não, não é automatização. O termo automático, ele não existe. Acho que eu já comentei com vocês, né? Uma automatização, beleza. Mas não é exatamente isso. A automatização é quando você tem movimentos, aprendizagens de habilidades que você já faz sem prestar muita atenção, você não está percebendo tanto, você faz de uma forma que as pessoas falam que é automática, mas não é. E não é isso a habilidade seriada, tá? Isso que você falou, é automatização? Não, não é. Então, acho que depois que a gente deu o exemplo, você viu melhor, né? O trocar a marcha não tem nada de automático. São movimentos até cognitivamente complexos, tá? E mais adiante aqui. Risoneide também já estou inscrita no curso de Parkinson, aguardando. Muito bem, muito bem. Vai ser um divisor de águas. Ainda mais que você é estudante, vai ser um divisor de águas para você se preparar e se qualificar para atender os pacientes com doença de Parkinson. Uma grande demanda, uma grande necessidade, e o curso é. Eu sou suspeita para falar, tá? Que eu estou nessa área há 20 e tantos anos, mas é um curso divisor de águas no sentido de qualificar os profissionais. Parabéns, então te aguardo em maio. As aulas vão ser liberadas, começando aí com os conteúdos, tá? Vamos ver se tem mais algum recado. Não, tudo ok. De uma forma geral, então, vou aproveitar o ensejo para desejar uma boa semana para vocês. Nos vemos daqui a quinzena, uma quinzena, se Deus quiser. Eu não queria falar, mas eu vou falar um spoiler. Daqui a 15 dias é 24 de abril e é meu aniversário. E aí eu falei assim, eu vou fazer. Aí eu pensei, não posso pular o Geneumo, porque eu vou trabalhar e vou estar com vocês no meu aniversário e vou deixar aula gravada. E nem existe a opção de pular, porque uma semana depois é dia 1º de maio e é feriado. Então, nos vemos no meu aniversário. Eu vou ver o tema aqui já já do livro para passar para vocês, tá? Eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Um beijo para vocês, bom descanso, fiquem com Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Se não, só daqui a 15 dias, tá? Um beijo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a cada um de vocês que esteve aqui, inclusive o, o nosso colega que estava com a instabilidade na rede. Juliano, Juliano. E isso, Juliana, que falho, às vezes a memória falha. E dizer que assim, as nossas redes sociais estão lá para vocês também, né? Nesse período que a gente está sem se falar, para a gente poder trocar ideia lá também. Se tiver alguma dúvida que aparecer nesse ínterim, nesse espaço que a gente vai ficar sem se falar, pode chamar a gente na rede social lá, que a gente responde lá, que a gente fala para vocês, porque o intuito é esse, é fazer essa troca, fazer esse engrandecimento da profissão, fazer esse engrandecimento do profissional. A fisioterapia ela tem ocupado cada vez mais destaque, né, na área da saúde, né, seguindo, né, com as suas dificuldades, né, em alguns setores para poder se colocar, mas a gente com muita coragem, com muito desenvolvimento de conhecimento, com muita aplicação, né, dos profissionais estudando, desenvolvendo técnicas, trabalhando em cima dessas técnicas que são desenvolvidas. Isso tudo é importante para a gente poder engrandecer a profissão. E é para isso que eu e a professora Cintia estamos aqui, né, para passar nossa experiência, para passar aquilo. Ó, a Mel chegou agora aí, ó. Você é bem-vinda, Mel. Depois você vai assistir a aula no YouTube lá, que vai estar lá à sua disposição para você poder acompanhar tudo que a gente falou aqui, tá? Você que entrou agora está falando para acompanhar a gente nas redes sociais lá, tá? Instagram, Facebook. Mas o Instagram é mais rápido da gente falar. Facebook
tem outras utilidades para a gente. Mas, assim, é importante a gente ter essa visão do fisioterapeuta, da fisioterapia, porque, assim, é muito chato quando chega alguém perto da gente e fala que foi em determinado lugar e não fez uma boa fisioterapia. Quando, na verdade, ninguém faz fisioterapia, né? As pessoas fazem tratamento fisioterapêutico, porque a fisioterapia é um conjunto de técnicas e procedimentos, né? Uma ciência, enfim. Não é a fisioterapia não é uma técnica como todos nós sabemos. Então a gente tem que reforçar isso para que a sociedade continue aprendendo o que que é um fisioterapeuta, o seu papel, a sua função na sociedade, que não é o mesmo trabalho do médico, não é o mesmo trabalho de ficar como é que é, de estar atrelado ao trabalho do médico. A gente tem independência, né, prerrogativa na lei que permite que a gente tenha essa independência junto ao nosso paciente, é isso, é a gente se fortalecer e a gente está aqui para isso, para ajudar você e vocês ajudarem a gente também, porque a gente também precisa de ajuda de vez em quando, né, professora Cíntia? Ajuda dos universitários, né? Muito bem, gente. Tudo bem? Então, um beijo para vocês. Até a próxima, tá? Tchau, tchau. Vai ficar no YouTube aí o conteúdo. Até mais. Um abraço grande, boa noite para todo mundo aí. Boa noite, João Vitor, todo mundo. Lucas, Zoneide e Mel. Boa noite, Vitor. Boa noite, Mel. Vai assistir a aula depois, tá? Um beijo. Até mais.